Olá, pessoal. Aqui é o professor João Maria Fraga e estamos trazendo, nesse dia, uma reflexão sobre a questão do racismo no Brasil. Mas antes de falar sobre o racismo no Brasil, eu queria dizer para vocês que existem alguns modelos de racismo no capitalismo moderno. Chamado capitalismo moderno, existem alguns modelos de racismo. O primeiro modelo que eu quero mostrar para vocês é o modelo que ocorreu nos Estados Unidos da América. Aquela divisão proposta pela comunidade que formaram a América. Lá, por exemplo, esse modelo ele foi pactuado com os democratas, com os negros, inclusive, também aceitando esse modelo. Na realidade, esse modelo ele foi uma expansão dessa visão federativa, que é extremamente forte lá nos Estados Unidos. Nesse sentido, foi pactuado uma organização por comunidade dos negros, separado da comunidade dos brancos. Uma espécie de segregação étnica, racial, mas com o consentimento do próprio negro, que visava reproduzir essa visão federativa que existia lá nos Estados Unidos e também visava a construção e a manutenção de sua identidade. O fato é que essa visão reproduzia, portanto, a mesma visão que foi feita para com os índios nos Estados Unidos. Os indígenas, lá nos Estados Unidos, foram separados em reservas. Assim foi feito com o negro, em comunidades. Essas comunidades terminaram criando lá nos Estados Unidos uma espécie de segunda classe para os negros. Por quê? Porque, vejam bem, os negros morando numa comunidade, com banheiro, com escola, com igreja, com bairros só para negros, e há o oposto, que são os bairros e a sociedade dos brancos, que podiam entrar na comunidade do negro, mas o negro não podia entrar na comunidade dos brancos. Evidentemente que esse modelo não deu certo. Com o passar do tempo, os próprios negros começaram a reivindicar essa ideia universal, de sair dessa particularidade e entrar na universalidade e ter acesso a toda a sociedade e não apenas aquela comunidade da qual ele estava condenado a só a ela participar. É quando, por exemplo, surgem os movimentos negros em defesa dos direitos civis, liderado por Martin Luther King. Movimento que sacode os Estados Unidos, que tem repercussão no mundo da época e que termina criando uma situação tal, onde faz surgir nos Estados Unidos um apelo, inclusive, da indústria cinematográfica nessa questão negra e na questão feminina também na época. Hollywood passa a pautar esse debate. E fruto desse processo, nos Estados Unidos da América, surge uma classe média poderosa. Classe média é essa que vai se consolidar e que vai investir nesses movimentos culturais em defesa do negro e também nesses movimentos que vão reivindicar uma reparação para com os negros. Inclusive, fruto disso que surge o sistema de cota nos Estados Unidos, as políticas afirmativas. E, posteriormente, os negros se organizam de tal forma que chegam a eleger Barack Obama, né, como culminância desse processo de luta histórica do negro nos Estados Unidos. O segundo modelo é o modelo da África do Sul, um modelo imposto pela lei, um modelo chamado de apartheid, de segregação também, porque tem origem lá na ideia do modelo americano. O modelo do apartheid, por sua vez, ele terminou sendo um modelo imposto pela força e pela lei. E, nesse sentido, uma minoria branca impôs o seu poder pela força e pela lei à maioria negra.
que passou a lutar contra o regime do apartheid e se unir, inclusive, aos comunistas, ao próprio Nelson Mandela, que era militante comunista e que depois abandonou as ideias mais radicalizadas e passou a abraçar o movimento mais pacifista, e que foi preso e passou mais de 30 anos preso na cadeia. Mas o movimento do apartheid ganhou visibilidade no mundo todo. Negros em várias partes do mundo fazendo o sinal dos panteras quando ganhavam a medalha em Olimpíada, conquistavam a vitória no esporte, ou então boicotando a participação de Olimpíada, no sentido de que fazendo isso para denunciar o regime do apartheid, que terminou chegando ao seu fim. E Mandela, inclusive, se ascendendo como a grande liderança negra na África do Sul e no mundo todo, tornando, inclusive, um verdadeiro símbolo na luta contra o apartheid. O terceiro modelo é o Brasil. O Brasil, nós vamos ter aqui, por exemplo, um regime que começa racista, né, com o racismo, durante o período escravocrata, que no Brasil vai durar do século XVI até o século XIX, quando entraram aqui no Brasil aproximadamente 40% dos negros cativos que entraram em toda a América. Enfim, o processo de abolição da escravatura, que se deu de forma gradativa, e a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, terminou gerando um outro componente. O racismo no Brasil termina agora sendo evidenciado por um outro componente fruto desse processo de substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado com base em mão de obra de imigrantes, que é o preconceito racial. E o preconceito racial no Brasil é um preconceito racial extremamente velado, como diz o professor Florestan. Né? Um racismo que não é tão aparente, né? No sentido de que o racista, o preconceituoso, o discriminador, ele se sinta assim, racista, preconceituoso e discriminador. Ele age como tal, mas quando você o indaga, ele diz, não, eu não sou racista, eu não sou preconceituoso, eu não sou discriminador em relação ao negro. Porque ele não pensa assim. Né? É importante pensar sobre isso. Porque o processo de miscigenação terminou camuflando muito dessas relações. E também pela construção de um mito no Brasil de que o Brasil é uma democracia racial, né? Que os negros viviam em harmonia com os brancos na Casa Grande e na Senzala. Esse mito criado a partir do livro Casa Grande e Senzala, a partir do Gilberto Freire, do pernambucano Gilberto Freire, terminou construindo essa tese e que faz o brasileiro não olhar para o espelho e se ver preconceituoso, racista, discriminador. É preciso perceber que isso ocorre porque esse imigrante europeu também, né, formador da classe média brasileira, urbana, formador do proletariado urbano brasileiro, esse imigrante, ele também vai buscar se afastar ao máximo da imagem dele para com o negro, a razão pela qual ele tinha medo de que houvesse uma reprodução no trato da elite brasileira, escravocrata, para com ele, que estava chegando para participar do trabalho assalariado, mas que inicialmente viveu basicamente como um escravo branco no Brasil. Os mulatos, por sua vez, também não queriam ser confundidos com um negro de pele mais escura. Porque esses negros de pele mais escura, quando da abolição da escravatura, que não o incluiu na sociedade, porque a Lei Áurea não trouxe com ela uma política de inclusão, ele terminou indo para onde? Ele terminou indo
para os morros, subir os morros. Porque, pós a abolição da escravatura, eles ficavam perambulando pelas cidades, mal vestidos, fedorentos, urinados, defecados, faziam as suas necessidades na própria rua, como bicho, como animal, o que causou, inclusive, um mal-estar na sociedade da época e que obrigou as autoridades a expulsá-los. E aí eles sobem os morros. E ao subir os morros, eles vão viver praticamente como primitivos lá. Descendo sazonalmente para a cidade e acusados de bater carteira, de promover furtos, roubos, de malandragem, de vadiagem, enfim. No Brasil, os negros no Brasil, eles vão, na realidade, eles vão conquistar muitos dispositivos jurídicos legais do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, nós podemos ver no ordenamento jurídico brasileiro a lei de racismo, 7.716/89, que é uma lei que vai tornar o crime inafiançável, imprescritível, o crime de racismo no Brasil, um ano depois da elaboração da Constituição de 88. Nós podemos ver também no Código Penal, no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal brasileiro, uma qualificadora do crime de injúria, a injúria racial, para combater o preconceito e a discriminação do negro. Nós podemos ver lá nos anos 50, bem antes da Constituição de 88, no ano de 1951, a Lei Afonso Arinos, que já vai existir lá, que visava criar um dispositivo contra essa questão do preconceito racial no Brasil, muito embora motivado por um problema que ocorreu em relação à artista estrangeira que vem ao Brasil e não consegue se hospedar no Rio de Janeiro em razão da sua cor. E isso termina gerando mal-estar em todo mundo, a ponto, por exemplo, dela, desse episódio, fomentar a necessidade de criar uma lei para dar satisfação ao mundo da época, escandalizado pelo preconceito racial no Brasil. A lei de ações afirmativas, nós não podemos esquecer, uma lei importante, a lei 12.711/2012, que vai, inclusive, proporcionar as cotas para as universidades brasileiras, aos negros, as políticas afirmativas, a discriminação positiva, né? Baseado no princípio da isonomia, que é um princípio constitucional. Nós não podemos esquecer do artigo 3º, inciso 4º, do artigo 4º, inciso 8º, do artigo 5º, inciso 43, todos dispositivos normativos dentro da nossa Constituição que vai tentar buscar combater, através da Constituição, o racismo, o preconceito racial e a discriminação racial no Brasil. E, evidentemente, o Estatuto da Igualdade Racial, também como um importante instrumento de combate e de luta contra o preconceito, a discriminação e o racismo no Brasil. Embora tudo isso seja importante, do ponto de vista formal, é preciso materializar essas lutas de combate ao racismo e da discriminação racial no Brasil, do preconceito racial, com exemplos de políticas públicas que minimize essa problemática. Nós não podemos mais aceitar que no Brasil miscigenado, num Brasil de maioria negra, né? O primeiro negro chefe de polícia militar no Rio de Janeiro só ocorreu em 1983, no governo Leonel Brizola. Não podemos mais aceitar que cada 33 minutos é assassinado um negro no Brasil. 63 por dia. 23 mil negros por ano. 76%
das vítimas de homicídio no Brasil são negros. 77% das vítimas de homicídio são jovens negros. 13 mulheres por dia negras são vítimas de violência sexual. Esses dados nos faz perceber que a situação do negro no Brasil é uma situação insustentável e que é preciso refletir e, mais do que refletir, criar soluções para essa problemática. Essa é a nossa intenção com a nossa reflexão aqui nesse vídeo, ok? Um abraço para vocês. Depois nós voltamos com outro tema. Tchau.